passar para os irmãos algo. Tá? E eu preciso dos irmãos que atentos que não vai demorar mais do que 10 minutos. Baseado lá em 2 Samuel capítulo 6, nós vamos ver a história de um homem, né? Na verdade, de alguns homens. A Bíblia vem narrar para nós que Davi queria levar a arca de volta para sua casa. E na ocasião precisava de alguns esforços, né? De alguns homens para poder levar a arca para Jerusalém. E no decorrer do caminho, durante o percurso, algo acontece. Eu tive um grande exemplo disso aqui. Em 2 Samuel, capítulo 6, versículo 6, você tem a Bíblia, abre ela aí, por gentileza, vamos ler juntos. Eu fui em casa tão correndo que eu só dei conta de vestir a camisa, nem pentear o cabelo, dei conta de pentear direito, os irmãos não perdoam. Mas, olha aqui, né? Eu não consigo pegar a Bíblia, mas eu já planejado algo. 2 Samuel capítulo 6, versículo 6. Quando chegaram à ilha de Nacon, Uzá, que era um homem que ia seguindo a arca, esticou o braço e segurou a arca de Deus, porque os dois haviam tropeçado. No sentido de tentar aparar a arca, de não deixar que a arca caísse. E eu queria focar aqui um minuto só, breve, porque não é o foco da mensagem, mas é algo que Deus falou comigo, que às vezes a gente age com as próprias mãos. Às vezes a bênção, o milagre, a resposta que a gente busca está para chegar, está passando, a gente está caminhando com ela, mas a gente é impedido de alguma forma pela nossa ansiedade. Uzá foi ansioso demais. Provavelmente a arca, não sei, né? Mas pode ser que a arca não ia cair. E ele ficou ansioso em casamento. Ele não era permitido, não podia tocar na arca. Mas por causa da sua ansiedade, ele morreu. Eu tive um exemplo muito grande disso, irmãos, porque a nossa ansiedade ela vem para sugar nossa energia. Pensa só comigo. Você tem 10 minutos no seu dia. Tira 10 minutos do seu dia. Você ser ansioso e pegue os mesmos 10 minutos e seja produtivo. Só um exemplo básico. Então, os mesmos 10 minutos, ao mesmo tempo. Só que, pensa só, você ficar 10 minutos pensando em coisas que não aconteceram, os nossos pensamentos são irreais. O futuro não pertence a nós. Eu não sei o que vai acontecer 9 horas da noite. Não sei. Mas eu estou pensando lá na frente com anseio. Nossa, o que vai acontecer? Não chegou ainda. Ao invés disso, eu podia estar pensando em solução, pensando em produção, pensando em outras coisas. E a ansiedade toma tanta mente na gente, toma conta de uma forma tão desgastante, posso falar até diabólica, para pensar em propósito. Nós não temos tempo para pensar no futuro. Os mesmos 10 minutos que a gente pensa no que pode acontecer, que nem aconteceu, não sabe se vai acontecer. Eram os mesmos 10 minutos que eu poderia estar refletindo uma palavra, poderia estar orando, poderia estar fazendo outra coisa. Mas isso rouba a paz da gente. E eu aprendo que Deus não precisa de intervenção humana. O Senhor não precisa que eu ajude Ele em nada. Nada. Os irmãos entendem a insignificância nossa? Como que nós humanos somos totalmente insignificantes para nós mesmos, sabe? O Senhor não precisa, mas Ele conta com cada um de nós. É diferente.
diferente. Eu preciso do meu Tiago. Né? Eu preciso do Tiago para quê? Para me tocar. Eu preciso. Mas o Senhor conta com o meu Tiago. Porque a obra dele não vai parar. Independente de quem estiver aqui. A obra do Senhor jamais vai parar. A vida vai continuar, irmãos. Mas a gente precisa entender isso. Lá em Colossenses, capítulo 1, versículo 16 e 17, diz assim, ó: pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Olha que maravilha, irmãos. Quer dizer que, enquanto eu pensar, eu vou lançar é vontade de Deus. Não, longe de mim pensar, Deus nunca nasce com usar. Jamais eu posso dizer isso. Mas serve como exemplo para a gente. A palavra é um exemplo. Eu tiro isso como exemplo. Às vezes eu falava isso com os irmãos da escola, os jovens da escolinha. O exemplo errado que a gente tem na Bíblia é para a gente não cometer. Mas não serve para a gente julgar. Mas é para a gente aprender com isso, para a gente não cometer o mesmo erro. Então, nós não podemos ser ansiosos. Né? Não podemos ser ansiosos, porque a presença de Deus está passando. E eu tenho que ajudar de alguma forma, eu tenho que fazer alguma coisa. Porque senão a presença de Deus vai cair no chão, vai acontecer algo de ruim, de forma alguma. Cada um de nós entender isso e praticar também, praticar essa, como é que eu posso falar? O contrário de ansiedade, essa calmaria. A gente entender que nós precisamos ser mais calmos. Está na mão de Deus e vai se resolver. Bom, e usar o nosso tempo de melhor forma, né? A gente não pensar em coisa boa, pensar em coisas boas, pensar em coisas do alto. Lá em João também, 42:2 diz assim, ó: sei que pode fazer todas as coisas, nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Era um plano de Deus que Jacob viesse, né? Davi estava muito feliz com isso. E ele ficou muito entristecido quando aconteceu o ocorrido com Uzá. Mas eu aprendi outra coisa. Que Deus não precisa da minha ajuda. Deus não precisa que eu estique meu braço, estenda minha mão para ele ser ajudado por mim. De forma alguma. Na verdade, Deus precisa de corações quebrantados. Quem puder, abre para mim Salmo 34:18 e lê em voz alta, para a gente entender. Nós vamos partir aqui porque eu preciso realmente falar com os irmãos. Me achou o Salmo 34:18? Amém, irmãos? Vamos estudar? Glória a Deus por isso. Então, Senhor, busca aqui, irmãos. Corações quebrantados. Sabe o que é ter coração quebrantado? Sou eu e você aqui, ó. Que sai das nossas casas, às vezes com compromissos, às vezes como eu, como vocês também, correram o dia inteiro, fomos em casa, alguns não puderam ir em casa, mas estamos aqui. Isso é ter o coração quebrantado, para a gente entender que nós precisamos do Senhor. Se eu não entender isso, não faz mais sentido, né? Eu preciso falar com a Paula, bem, sou eu que preciso do Senhor, eu tenho que ir lá buscar minha bênção, sou eu, independente do lado
ser levada à casa de Obed-Edom por Geteu. Os irmãos conseguem entender que quando Deus tem uma grande obra para fazer na nossa vida, Ele faz o que for necessário para ser realizado. Deus mudou o plano de Davi. Olha o que vocês viram. Intervenção de Deus isso aqui, ó. Porque Deus queria abençoar o Obed-Edom. Olha isso aqui, gente. Olha. Não, a Bíblia é fantástica. Porque Davi estava indo, seguindo o seu caminho, com a casa dele, e de repente acontece isso com Uzá. Ele fica tão chocado, tão entristecido, como se não vamos parar por aqui, como um lugar para a gente ficar. Obed-Edom está lá no lugar, não fala nada. Mas Davi falou assim: vamos para a casa do Obed-Edom, vamos para lá. Obed-Edom, mais do que prontamente, cedeu sua casa. E é aqui é onde eu quero focar com os irmãos na palavra. A gente estava passando ali, mas olha só, o que Deus quer falar com a gente? Deus precisa de pessoas preparadas para viver experiências maravilhosas com Ele. Deus não vai pegar qualquer um para ter experiência com Ele. Deus não vai pegar um irmão que não está frequente, perdoa os irmãos que não estão frequentes, mas precisamos congregar, irmãos. Deus não vai pegar um irmão que às vezes está procurando, às vezes está reclamando de um irmão, às vezes, enfim, eu não estou aqui para exaltar a igreja, não estou de forma alguma, não trabalho com isso. Mas eu preciso passar a igreja que Deus falou comigo. Mas Deus precisa de pessoas preparadas. Deus conta com pessoas preparadas. E essas pessoas vão viver experiências maravilhosas com Ele. Os irmãos devem aqui? Glória a Deus. Aleluia. Então, meus irmãos, se prepare. Se prepare. Como que eu vou me preparar? Olha só. 1 Coríntios 6,19 diz assim: acaso não sabem que o corpo de vocês é templo do Espírito Santo, que está em vós, o qual receberam de Deus? Esse ponto não quero entrar, esse ponto aqui. Isso tudo foi só para a gente chegar nesse pontinho aqui. Como a gente falou, quando Deus quer abençoar alguém, Ele faz o que for necessário. E assim Ele fez, até com que a arca chegasse à casa do Obed-Edom. E a arca, como nós aprendemos aqui durante o projetando, a arca simboliza a presença de Deus. Né? Então, naquele momento, a presença de Deus estava na casa do Obed-Edom. Aí eu pergunto aos irmãos: pensa só um pouquinho. Você está lá na sua casa, você organizou sua casa, você está toda mobiliada, certinha, prontinha. Os irmãos estão orando, o que vocês precisam lá dentro? Mas vocês têm uma mesa só de 6 lugares, por exemplo. E aí você chegou uma mesa de presente de vocês de 8 lugares, e agora? O que vocês vão fazer? Como é que nós vamos lidar com isso? Os irmãos vão pegar aquela mesa pequena, tirar para fora e colocar uma mesa nova. Né? Vamos se preparar para isso, para receber o novo móvel. Né? Da mesma forma, ainda falando sobre a casa. Olha para vocês verem. Alguém que tem a geladeira no quarto? Não é? Alguém que tem uma cama na cozinha, guarda-roupa, uma área de serviço, alguém tem? Eu digo que não, né? A cama no quarto, né? Guarda-roupa no quarto. A geladeira na cozinha. Tudo no seu lugar, não é? Não é assim?
murmurando, às vezes a gente reclama de algo, ou reclama do pastor, ou fala, mas está que ser que igreja não reclama do pastor. Mas toda vez que a gente deixa de pensar nas coisas do alto, a gente se desprepara um pouco mais para receber a bênção de Deus. A gente deixa de estar mais próximo da bênção, a gente se afasta dela. A gente está aqui projetando, nós estamos preparando para esse ano de 2026. Eu tenho certeza que cada um que recebeu uma bênção não vai para outra. E eu, pelo menos, sem sombra de dúvida, cada um de nós precisa de algo de Deus. E muitas das vezes não é isso mesmo, não é riqueza, às vezes é espiritual mesmo. Ou seja, irmãos, o que eu quero dizer é o seguinte: eu preciso sim buscar a presença de Deus. Eu preciso estar sim buscando a presença de Deus. Mas mais importante, ou tão importante quanto buscar a presença de Deus, é estar preparado para receber a presença de Deus. Nós precisamos estar preparados. Nós, como casa, habitação do Senhor, eu preciso. Nós precisamos. Tem que estar no lugar. Se não for receber, o Obed-Edom fez de tudo. Vocês concordam comigo que provavelmente a casa de Obed-Edom era humilhada? O que o Obed-Edom fez com a carta lá dentro? Provavelmente ele tirou do nome. Não tivesse que coisa mais importante do que isso aqui. Da mesma forma somos nós, irmãos. Tem coisa mais importante do que a nossa verdade, a nossa verdade, essa é a palavra. O nosso ego, tem coisa muito mais importante do que isso. Isso não cabe dentro de nós mais, irmãos. Nós precisamos abrir espaço, tirar essa mesa cheia de poeira de dentro da gente, que está consumindo a gente, tirar esses móveis antigos, tirar tudo que não serve mais, para que Deus faça morar dentro de nós de verdade. Ô irmãos, eu queria tanto que os irmãos entendessem esse como de coração mesmo, né? Porque, olha só, Hebreus capítulo 3, versículo 3 diz assim: mas Cristo é fiel como filho sobre a casa de Deus, e essa casa somos nós, se é que nos apegamos firmemente à confiança e à esperança da volta de Deus. Se você realmente crê em Deus, então você é casa de Deus. Você precisa tomar posse disso, irmão. Você precisa crer, você precisa praticar isso. Eu preciso exercer isso na minha vida. Eu preciso ser casa de Deus por onde passar. A presença de Deus, ela habita em mim. Ela não está só de passagem. Eu não sou um hotel hospedado. A presença de Deus vive dentro de mim e embora. Eu sou a habitação do Senhor. Precisamos ter essa consciência, porque nós somos lugar da habitação de Deus. Isso é muito sério, muito forte. Eu e você somos a habitação de Deus. E dessa maneira nós conseguimos receber agora a presença de Deus. E Deus vem transformar a nossa vida de dentro para fora. E tudo aquilo que parecia que o mundo está tudo desmoronando ao meu redor. Não está fácil, não, isso aqui é impossível, não, isso aqui é improvável, isso aqui eu não dou conta. Se não for do meu jeito, aqui não está certo. Se não fosse do jeito que é, eu sou assim e acabou. Isso aqui não cabe mais a nós, porque a palavra diz que já não vive mais eu, mas quem vive em mim é Cristo. É o Cristo que vive em nós, irmãos. Por isso nós estamos aqui nessa noite. Para adorar e bendizer o nome do Senhor e receber a presença dele. Que essa presença possa estar em nós mesmos. Nós possamos caminhar com ele. Um compositor que diz que esperar é caminhar. Em outras palavras, quer dizer que esperar em Deus é a mesma coisa que agir. Vamos pensar nisso? Pensaram nisso? Às vezes eu quero agir com minha própria vontade, minha necessidade, ou minha ansiedade. Mas esperar em Deus
interessados, e os irmãos colocassem de pé, os que entenderam essa mensagem, de uma forma bem simples, resumida, eu queria passar isso para os irmãos, de posse dessa palavra. Nós vamos orar. E assim que acabar a oração, quando eu vou, você tem 1 segundo para começar, depois da manhã. Você pode levar sua mão comigo. Senhor Jesus, nós estamos aqui, Senhor. Oh, meu Pai, eu sou grato ao Senhor pela oportunidade. Oh, meu Deus, assim como o Senhor falou nessa palavra. Eu transmiti uma palavra simples para o nosso igreja. Eu espero, Senhor, que cada um aqui nessa noite tenha entendido a mensagem. Eu espero que cada um, Senhor, venha guardar o seu coração e praticar essa palavra, Senhor. Nós somos seus, vamos comprar um preço muito alto. Oh, meu Deus, como dinheiro que paga, Senhor. Eu sou grato a Senhor. Aleluia. Eu sou grato a Senhor. Gratidão ao Senhor. Eu peço a Deus, Senhor, Senhor, nós somos necessitados, Senhor. Nós precisamos entender essa vida, ouvir o Senhor, Deus sabemos ao Senhor, ouvir o Senhor vai falar tudo, Pai, tudo, melhor do que eu pensei, Senhor, maior do que eu pensei, Senhor, abundantemente, 1000 vezes maior do que eu pensei, porque é assim que o Senhor faz. Eu creio nisso, Senhor, concordamos com isso, em nome de Jesus, que pode dizer que amém. Amém. Glória a Deus. Salve, fogo e terremoto.
Porque Davi foi colocado no trono, ele já era rei, e de repente ele começou a achar que nem precisava de Deus mais. Ele foi tirado e arrancado do trono. E quando ele percebeu que ele estava no pleno deserto, e aí a palavra diz que ele humilhou e Deus restituiu ele no trono. E aí ele cita o Salmo 108. Agora, Senhor, preparado está o meu coração. Por isso eu vou cantar e vou salmodiar ao Senhor. Deus renova e Deus estabelece. Diz lá o cântico de Daniel. Então, a compreensão da palavra é uma coisa extraordinária. Se a bênção chegou na casa de Obed-Edom, porque ele estava buscando, ele estava clamando. E aí foi o Júlio dizer aqui que Deus interferiu naquela decisão de Davi ali, a ponto de abortar o projeto do reino, para que abençoasse o pequenininho da beira da estrada. Continue buscando, continue clamando, o Senhor vai te socorrer. A forma nós não sabemos, mas Ele age em favor dos seus. 9 horas, vamos ficar de pé, vamos entregar ao Senhor. Glória a Deus. Amanhã voltaremos à escola bíblica, às 8h30 um cafezinho, para organizar também, né? E à noite, culto às 18 horas. O culto da família, receberemos visitas, mas oraremos aqui nesse projeto, que amanhã já é mês de agosto, né? E aí, segunda, terça e quarta, quinta-feira, encerramento. E aí a gente descansa 3 dias e volta no final de semana para agradecer ao Senhor. Cadê o irmão Sebastião? Saiu? Aqui você consegue medir? Deus quiser, Sebastião vai orar por nós. Pode ser que embaixo mesmo, você vai cansar. Glória a Deus. Eu tenho muito a agradecer a Deus. Sou o que mais tive à beira da morte. Segundo minha família, umas 10 vezes. Tenho muito a agradecer. Fui para Porto Seguro, cheguei hoje, passei ali em um lugar que foi aquele acidente, né, onde morreu aquelas pessoas. Meu coração ficou triste, porque ainda tem roupinhas jogadas lá naquele lugar. E eu falei assim, Senhor, eu te dou graças, porque o Senhor tem me guardado nas minhas viagens. Agradecendo a Deus, Senhor, meu Deus, meu Pai, eu sou grato. Seu Deus, o meu coração é alegre e te agradece de todo quantas vezes o Senhor tem me guardado, com a palma das tuas mãos, tem me levado, tem me trazido no meu lar, para a minha família em paz, Senhor. Quantos aqui nesta noite, Pai, com o coração grato a Ti, Senhor, por o caminho que nós vimos nesta noite, para agradecer pelos irmãos deste povo, esse povo que veio aqui, Pai, para Te adorar, na beleza da tua cidade. Pai, derrama das tuas bênçãos sobre a vida de cada um nesta noite, e que o Senhor possa abençoar os nossos familiares, aqueles que não puderam estar aqui nesta noite, toda a tua família nesta noite, o Senhor possa enviar as mãos e abençoar cada um. Assim nós agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos tomar posse a um Deus que trabalha em favor dos seus. É por isso que o profeta diz lá no capítulo 64, desde a antiguidade não se viu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, Deus além de ti, que trabalha em favor daqueles que esperam nele. Às vezes o silêncio de Deus está trabalhando a seu favor. Persevere em
hoje e sempre.